Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto bem profundo e, olha, transformador: o trauma. E guiados pelas ideias do Dr. Gabor Mate, vamos tentar desmistificar o que ele realmente é, como ele afeta a gente e, o que é mais importante, como podemos dar os primeiros passos na jornada da cura. E a gente já começa com essa citação que praticamente vira uma chave na nossa cabeça. Ela é fundamental para entender todo o resto. O trauma não é o evento em si, sabe? Não é o acidente, a perda, o abuso. É a ferida que fica por dentro. A resposta que o nosso sistema nervoso, a nossa mente, cria para conseguir sobreviver. Isso muda completamente a perspectiva. Então, o ponto central é esse. O trauma é uma lesão interna. Pensa nele como se fosse uma cicatriz. Uma cicatriz na pele não deixa ela menos flexível? Então, uma ferida psíquica faz a mesma coisa. Ela vai nos tornando mais rígidos, mais defensivos, e a gente passa a agir a partir de um lugar de dor e de medo, muitas vezes sem nem se dar conta disso. E como essa ferida interna, ela pode aparecer de 1000 maneiras diferentes. Não existe um rosto único para o trauma, sabe? Ele pode se manifestar de formas bem sutis ou de jeitos avassaladores, afetando cada pedacinho da vida de uma pessoa. A lista de sintomas é impressionante, né? Vai desde a hipervigilância, que é aquele estado de alerta constante que acaba levando a uma fadiga crônica, até reações emocionais que parecem, sei lá, desproporcionais para a situação. Isso inclui também comportamentos de vício e até doenças físicas mesmo, como enxaquecas, problemas de digestão. Isso só mostra o quão fundo o trauma pode se instalar no nosso corpo e no nosso jeito de ser. E as origens disso tudo podem ser bem complexas. A gente tem o trauma de desenvolvimento, que acontece lá na infância, quando o sistema nervoso ainda está se formando. Coisas como negligência ou abuso podem impedir que uma criança aprenda a se acalmar, a confiar nos outros. E tem também o trauma transgeracional, que é uma coisa, nossa, fascinante e até assustadora. A ciência hoje mostra que os sintomas e até as alterações nos circuitos do cérebro podem passar de uma geração para outra. Alguém pode, literalmente, carregar o peso de um trauma que nem viveu. Mas como é que uma ferida psicológica pode ter efeitos tão físicos, tão duradouros? Bom, a resposta para isso está na biologia, em como o trauma consegue, de fato, reprogramar o nosso cérebro. Vamos começar pela amígdala, que é tipo o nosso detetor de fumaça. Depois de um trauma, é como se esse alarme ficasse sensível demais. Qualquer coisinha, um cheiro, um som, um tom de voz, pode disparar o alarme, fazendo a pessoa se sentir em perigo o tempo todo, mesmo quando ela está totalmente segura. Aí, a gente tem a torre de controle, que é o córtex pré-frontal. É a parte lógica do nosso cérebro. No trauma, a comunicação entre essa torre de controle e o detector de fumaça fica meio ruim, sabe? Então, quando o alarme dispara, a parte lógica tem muita dificuldade em chegar e dizer: opa, calma aí, tá tudo bem. É só a fumaça da torradeira, não é um incêndio. E por fim tem o hipocampo, o nosso bibliotecário interno que organiza as memórias. O trauma meio que bagunça toda essa biblioteca. Fica difícil para o cérebro separar o que é a memória de um perigo real lá do passado e uma situação tranquila aqui no presente. É por isso que um lugar seguro, hoje, pode parecer tão assustador quanto o lugar onde o trauma aconteceu. Mas aqui vem a parte mais importante. Aqui enche a gente de esperança. Essas mudanças todas no cérebro não são uma sentença para a vida toda. O nosso cérebro é incrivelmente plástico. Ele é capaz de mudar, de se adaptar e de se curar se tiver as experiências certas para isso. Então, se o cérebro pode mudar, quer dizer que a cura não é só possível, ela é um processo biológico real. A grande questão passa a ser como é que a gente pode facilitar essa mudança. O segredo, muitas vezes, não está só em ficar falando sobre a história do que aconteceu, mas em trabalhar com o corpo. O trauma é uma energia que ficou presa no sistema nervoso. A cura, então, tem a ver com ajudar o corpo a se sentir seguro no presente para que essa energia possa finalmente ser liberada e integrada. E existem muitas abordagens para isso. A experiência somática, por exemplo, foca em liberar esse choque direto do corpo. O IFS, ou Sistemas Familiares Internos, trabalha com as diferentes partes de nós que foram criadas para nos proteger do trauma. E a teoria polivagal ajuda a gente a entender a linguagem do nosso sistema nervoso para guiá-lo de volta a um estado de segurança e de conexão. E isso tudo nos leva a um ponto que é crucial. A cura do trauma não é só uma jornada individual. De jeito nenhum.
Entender o trauma tem o poder de transformar nossa sociedade inteira, desde as escolas, os hospitais, até o nosso sistema de justiça. Construir uma sociedade informada sobre o trauma significa, primeiro de tudo, reconhecer que ele está em todo lugar. Significa olhar para o comportamento de alguém e se perguntar o que aconteceu com essa pessoa, em vez de o que há de errado com ela. É entender que a conexão e a compaixão criam a segurança que a gente precisa para que a cura possa, de fato, começar. Fique aqui uma reflexão. E se, em vez de ver o trauma só como uma patologia, a gente começasse a enxergá-lo como uma fonte de sabedoria? O que a gente pode aprender sobre resiliência, sobre compaixão e sobre a natureza humana ao curar as nossas feridas, tanto as individuais quanto as coletivas? A sabedoria do trauma pode ser, no fim das contas, a sabedoria da própria humanidade.